Vamos falar hoje de um mangá que tem anime também, mas eu não gosto de anime, então whatever. Mas que eu lembro que na minha época de jovem, quando eu tinha meus 13 aninhos, fez muito sucesso. Não sei se ele continuou relevante depois disso, não vi mais muito sobre. Se ainda teve alguma relevância e vocês conhecem até hoje, deixa aí nos comentários. Mas que deixou as menininhas da época, lembro das minhas amigas, simplesmente apaixonadas por personagem 2D porque todas elas queriam casar com o Sebastian. Então, obviamente, o vídeo de hoje é sobre Kuroshitsuji ou Black Butler para os mais íntimos. Vou contar a história dos primeiros arcos do mangá, então bora lá. Numa mansão, nos arredores de Londres, atrás de uma floresta, vive o patriarca da família Phantom Hive, o Ciel Phantom Hive. E nessa mansão também vivem seus criados e seu mordomo, o Sebastian, que já aparece ali derrotando um mestre de artes marciais chinês. E o Sebastian é quem comanda toda a galera dos criados, além de ser o principal responsável pelas tarefas seguindo as ordens do Ciel. E o Sebastian ele faz tudo de forma perfeita, diferente do resto da galera que não serve pra muita coisa. E nesse dia específico, tudo que eles estão fazendo é para recepcionar o Klaus que tá vindo da Itália para tratar de negócios, trazendo um brinquedo que ainda não foi lançado, visto que o Ciel controla a Phantom, o maior império de brinquedos da Inglaterra. E mesmo os criados fazendo tudo errado, nada impede o Sebastian de ser impecável, porque afinal ele é um mordomo e tanto, e sendo um servo Phantom Hive, essa não é mais que a sua obrigação. E além de brinquedos, a Phantom faz doces voltados à burguesia emergente e à alta nobreza, e teve um grande crescimento nos últimos 3 anos. E nisso também é apresentada a Elizabeth, a noiva arranjada do Ciel, que é uma nobre também que veio visitar ele e ela é toda felizinha e gosta de coisas fofas, e ela quer dançar com ele, mas como ele não sabe dançar, para quem sobra para ensinar? Pro nosso mordomo Sebastian, obviamente. E ele diz pro Ciel também tirar a cara mal-humorada e sorrir um pouco. Mas o Ciel ele desaprendeu a ter alegria há muito tempo. E a Elizabeth não gosta que o Ciel não usa o anel que ela comprou pra ele e tá usando só o anel típico de sempre. Então ela pega esse anel e quebra ele, mas esse era um anel muito importante que era passado de patriarca para patriarca da família. E o Ciel vai dar um tapão na mina até ser interrompido pelo Sebastian. Mas logo o Ciel retoma a compostura e supera isso. No fim do dia, depois da dança, magicamente o Sebastian traz o mesmo anel intacto pra ele. E o Ciel tem bastante contato com uma galera talvez não muito legal, que ele fala assuntos importantes, mas ilegais, além de subornos e tudo mais. E logo após isso, ele é sequestrado por alguém da máfia italiana. E isso porque o Ciel ele serve de cão de guarda da rainha e também tem um grande controle no submundo da Inglaterra. E ele tem bastante documentos envolvendo esses assuntos ilícitos então. E o sequestrador queria que ele entregasse as provas que incriminam ele como traficante de drogas. E como o Ciel não entrega, o mafioso pede para seus homens executarem os servos da mansão. Isso falha e o Sebastian sai correndo atrás dos meliantes, lidando facilmente com eles e extraindo informações de quem que é o chefe e onde está o Ciel. E chegando lá, o Sebastian derrota todos os guardas bem facilmente, desviando os tiros de forma bem ágil e usando como armamento talheres, né? Porque ele é um mordomo, então não tem arma mais óbvia, é claro. E como ele é um mordomo Phantom Hive, essa não é nada além da obrigação dele como um simples mordomo. E ao encontrar o Ciel, o garoto está sendo usado como refém e o sequestrador demanda que o Sebastian entregue as provas para ele. Como isso não acontece, ele tem uma emboscada pronta e o Sebastian simplesmente leva pipoco para todo lado e cai duro no chão. Além do sequestrador ter a intenção de vender o Ciel, e nisso também ele tira o tapa-olho do garoto. O Ciel manda então o mordomo se levantar e ele se levanta como se nada tivesse acontecido e pede para acabar com isso de acordo com o contrato que eles tinham, revelando um pentagrama no olho. Então o Sebastian salva ele como se não fosse nada, porque ele é um mordomo e tanto. Mas eu não gosto muito dessa tradução porque não tem direito como adaptar o trocadilho que rola no japonês entre ser um mordomo simples e ser um mordomo demoníaco. É um trocadilho com as mesmas palavras, basicamente, que funciona no japonês, não funciona no português. Pessoas versadas em japonês podem comentar aí como funciona. Eu não sei explicar direito, só sei que tem esse jogo de palavra, é nóis. Mas é basicamente isso, explicando porque ele sempre fala que é um mordomo e tanto, blá blá blá. Mas basicamente o contrato entre eles vai se manter até que a alma do Ciel seja do Sebastian. E obviamente considerando que o cidadão é um demônio, dá ruim pro mafioso, né? Tempos depois, o Ciel recebe várias cartas de eventos que vão acontecer e uma chama sua atenção. Então ele decide ir até a casa dele em Londres. Lá ele encontra a tia, a Madame Red, e o Lau, um traficante.
e o mordomo da Madame, o Grell Sutcliffe. E o Ciel tá lá por causa que belas damas do trabalho noturno estão sendo assassinadas recentemente e a polícia tá chamando o assassino de Jack o Estripador, devido à forma como ele tá matando as vítimas. E um dos trabalhos do Ciel pra rainha é fazer esse tipo de coisa de investigação. Então eles vão pedir informação pro Undertaker, que é um coveiro da cidade, e ele fala que todos os cadáveres têm algo em comum, mas ele só vai contar com uma condição. E a condição é que alguém tem que fazer ele dar muita risada, que é a condição mais tosca que um coveiro pode ter, mas ok, né? E óbvio, sobra pro Sebastian fazer isso porque ninguém mais consegue. E o coveiro fala que os úteros das vítimas estão sendo removidos, e o Sebastian então vai atrás de fazer uma lista com possíveis suspeitos de cometer o crime. E um dos maiores suspeitos é o Visconde Druitt. E com os contatos da Madame Red, eles vão até uma festa que o Visconde tá dando, mas o Ciel tá fantasiado de garota pra não reconhecerem ele e descobrirem que ele tá investigando as coisas. E na festa a Elizabeth também tá lá, então eles têm que ficar dando perdido nela o tempo todo pra não dar ruim. E o Ciel e o Sebastian começam a dançar então pra tentar se aproximar do Visconde, mas é ele quem se aproxima do Ciel porque ele é tarado por menina menor de idade, é óbvio, né? Claro. Tem que ter essas bizarrices, senão não é um mangá, é óbvio. Mas aí o Ciel deixa entrar no papinho dele pra investigar e segue ele até outro lugar, e é quando ele sente um cheiro no ar e desmaia. E o Ciel acorda em um leilão do submundo e prontamente chama o Sebastian, já que o Sebastian tá preso a ele pelo contrato. Ao mesmo tempo que é impossível pro Ciel também escapar desse contrato. E logo a situação é resolvida e o Visconde é levado pela polícia. Mas mesmo assim, os assassinatos não param. A Madame Red então pergunta se o Ciel faz esses trabalhos para vingar os pais dele. Mas não, ele faz isso porque ele quer que aqueles que traíram os Phantom Hive sofram a mesma humilhação que ele sofreu. Aí os dois têm uma conversa bonitinha de tia para sobrinho quando o Ciel se retira e o Sebastian parece ter outro suspeito em mente. E esse suspeito não é um humano nem um demônio. E investigando as ruas, eles ouvem o grito de uma mulher. Chegando lá, eles encontram a assassina Grell Sutcliffe, a mordomo da Madame Red. Eu vou chamar de a Grell, não fica muito claro se é homem ou mulher, mas me pareceu que ela se trata como mulher, então se tiver errado fala nos comentários aí também. Que é uma ceifadora. E logo atrás surge a própria Madame Red, e considerando como os assassinatos só podiam ter ocorrido por coisas não humanas, e como todas as mulheres passaram pelo hospital onde a Madame trabalha, só podiam ser essas duas. E a Grell puxa a foice dela, que é uma bela de uma motosserra. E ela tem a mania de ficar dando em cima do Sebastian também no meio do conflito, só pra constar aqui, né? E o Ciel ordena então pro Sebastian impedir a ceifadora. Eles começam a lutar e a foice da cidadã é bem potente e corta o Sebastian, revelando o poder dos ceifadores de reviver memórias e ver a vida passando na frente dos olhos, nada mais é que o poder deles. Enquanto isso, a Madame Red parte pra cima do Ciel, mas não consegue matar o garoto e o Ciel pede pro Sebastian não matar ela também. E por conta dessa traição, a Grell apunhala a mulher com a motosserra e vemos as memórias dela, e ela era apaixonada pelo pai do Ciel, mas a irmã acabou casando com ele. E ela passou a sempre usar vermelho por causa que o homem elogiou o cabelo vermelho dela e como essa cor sempre combinou com ela. Mas eventualmente a Madame Red se casou com outro homem e em um acidente ela perdeu o marido, o filho que estava na barriga e foi obrigada a tirar o útero. E saindo do hospital e indo no aniversário de 10 anos do Ciel, ela vê a mansão Phantom Hive em chamas. Nisso, os pais do Ciel acabaram mortos e o Ciel sumiu. Ela perdeu tudo o que ainda restava na vida dela. E vendo essas outras mulheres do job indo até o hospital para abortar, com todo o ódio que isso trazia a ela, ela começou a matar as mulheres, e foi assim que ela conheceu a Grell, que também queria ter filhos, mas não pode por ter o corpo de um homem. E mesmo com o Ciel aparecendo depois de muito tempo sumido, os sentimentos da Madame Red ficaram confusos pelo fato dele ser o filho da mulher que tirou o homem que ela amava. E ela finalmente cai morta no chão. Mas o Ciel diz que não acabou e manda o Sebastian acabar com a Grell e eles voltam a lutar. A Grell acerta algumas vezes o Sebastian, mas não consegue tirar nenhuma memória útil. E então o mordomo prende o casaco do fraque dele no motor da motosserra, impedindo ela de girar, e consegue derrotar a ceifadora. E quando vai matar com a motosserra da mesma, outro ceifador, o William T. Spears, aparece impedindo Sebastian e levando a Grell, que descumpriu com as regras dos ceifadores. O Ciel cambaleia, mas com suas próprias forças ele deixa o local.
Eles dão então um grande funeral para Madame Red, o Ciel aparece lá com um vestido vermelho e jogando flores no ar. E ele também dá um enterro à mulher que foi morta pela tia, já que o foco dele foi em capturar o Jack Stripador e não em proteger os outros. E isso fez com que ela fosse assassinada. E o Undertaker diz que o destino e o anel passado pela família faz o Ciel viver na coleira da Rainha Vitória. Mas o garoto não se importa. Isso foi escolha dele e o Sebastian confronta o Ciel, indagando se o que o Ciel fez foi um ato de bondade ou covardia, já que ele tinha uma arma consigo e podia facilmente matar a tia naquele momento. Mas ele diz que é papel do mordomo proteger ele e que ele impediu o Sebastian de matar a mulher porque sabia que ela ia hesitar. E o demônio se mantém fiel ao Ciel até que a vida desse se esgote. Aí corta para um capítulo mais cotidiano. Depois de um tempo, a Elizabeth e a mãe dela vão visitar o Ciel, e eu descobri aqui que a Elizabeth é prima do Ciel também, além de noiva dele, E daí rola caça, uns debates sobre o garoto ser digno de se portar como deve, tem a mulher deixando os dois lindões assim, e elas parabenizam o Ciel pelos 13 anos, e por fim, um príncipe misterioso e seu mordomo chegam à Inglaterra. No inverno, a neve cai e Londres novamente tem casos estranhos, onde cidadãos que retornaram recentemente da Índia foram atacados e deixados sem roupas e pertences, e pendurados de cabeça para baixo, juntamente com uma carta. Visto que a Inglaterra tem muitas pessoas assim, já que ela domina a Índia, e muitos filhos da classe alta que não podem ter luxos na Inglaterra vivem como aristocratas na Índia, e aqueles que voltam de lá são chamados anglo-indianos. E o Ciel assume esse caso da polícia já que eles não estão tendo resultados. E o policial principal, o Randall, explica para o ajudante, o Aberline, que os Phantom Hive eliminam os rastros das maldades cometidas pela família real e que ele tem mais controle dessas ruas sombrias que precisam ser investigadas. E para isso, o Ciel vai até o Lau, o traficante de ópio chinês, que manja da região, e instrui que eles caminhem no reduto onde tem várias dessas pessoas que vieram da Índia. E o Ciel acaba esbarrando com esse povo, que ficam revoltados com ele por ele ser nobre e como a Inglaterra trouxe esses indianos e tratam eles agora igual lixo. E nisso aparece aquele príncipe e o mordomo pedindo sobre uma mulher. E vendo a confusão, resolvem se aliar aos seus próprios conterrâneos que vieram da Índia, e uma briga começa entre o povo, o Sebastian e o Agni, o mordomo do príncipe. O Ciel pergunta por que as pessoas começaram a atacar ele do nada, e percebendo que foi do nada, o príncipe ele resolve se aliar ao Ciel, então, meio aleatório, eu sei. Mas aí o Agni derrota todos os homens e o Ciel deixa essa galera sob responsabilidade da Scotland Yard, a polícia, para investigar se eles têm alguma coisa a ver com os ataques que tá acontecendo. E quando o Ciel volta para casa, convidados inesperados aparecem na casa dele e se alojam lá. O príncipe Soma e o mordomo, o Agni. E os dois se sentem como se estivessem em casa e tomam a frente para fazer tudo conforme os costumes deles, e eles estão procurando a Mina, uma mulher do palácio que desapareceu. E o Soma pede pro Ciel sair com ele para guiar ele pelas ruas e procurar a garota. Mas o Ciel tem trabalho e tem estudos e não pode ir junto. Então nosso louvável príncipe fica o dia inteiro pentelhando a galera e não deixa nosso meninão fazer nada. Até que eles decidem resolver isso numa luta de esgrima. E o Ciel inevitavelmente ia ganhar porque o Soma não manja do bagulho, e é quando o Agni, de reflexo, intervém e golpeia o Ciel. Aí o Sebastian resolve duelar contra o Agni na esgrima pela honra do mestre, e porque eles estavam atrasados no cronograma e não aguentavam mais os dois. Mas a gente deixa isso em off, tá bom? E pra surpresa de todo mundo, o Agni consegue ficar igualado ao Sebastian no duelo até terminar em um empate com a quebra da espada. E o Agni é só um humano, mas o Sebastian presume que ele tem habilidades que os demais humanos não têm. E o Agni também consegue gerenciar muito melhor o restante dos servos para que eles não façam tanta besteira como quando eles estão com o Sebastian. E ele conta que ele nasceu em uma alta casta na Índia, mas que o pai dele só vivia por bens materiais, e isso fez o Agni perder a fé em Deus e começar a cometer vários pecados. E quando ele ia ser executado por conta disso, o Soma vem e salva ele. E o Soma diz que a garota que ele está procurando é uma serva que é muito importante para ele, porque desde sempre fez companhia quando os pais o ignoravam. A mina estava lá pelo Soma. E o Ciel acha que esse sentimento é tosco, porque
porque os pais do Ciel não vão voltar e ele meio que vai sempre sozinho. E depois da janta, o Agni e o Soma saem da mansão. Outro ataque misterioso acontece e o Ciel e o Sebastian começam a investigar a dupla que eles acabaram de conhecer. Mas aparentemente eles estão só perguntando por aí, até que no meio da madrugada, o Agni sai sozinho e vai até a casa de um importador de mercadorias. O Ciel fica espionando lá e escuta desse cara que o plano que ele tá fazendo de 3 anos logo vai ser realizado. Ainda mais com a mão direita de Deus do Agni. E ao ouvir o Agni citar a mina, o Soma pula no meio da conversa do nada e confronta os dois. Mas o Agni é vago, não responde nada e é ordenado pelo importador a atacar o Soma. E é nisso que aparece nosso grande Sebastian com uma cabeça de cervo no estilão para resgatar o príncipe, daí ele luta brevemente e a galera foge da mansão. O Soma fica nervosinho com tudo aquilo, quebra tudo, e nisso o Sebastian diz que ele é só um pirralho mimado, que ninguém nunca amou na vida, e todo mundo só tá ali pelo status social que ele carrega e pelo que ele herdou dos pais. O Ciel concorda e diz que também seria assim se não fosse por um mês específico da vida dele. Nisso temos um flashback do Ciel e dele sendo vendido como uma mercadoria, sendo marcado por um ferro e torturado em rituais. Até que o Sebastian é invocado e eles estabelecem o contrato e ordenam o demônio a matar todos os abusadores. No atual momento da vida do Ciel, ele quer humilhar e fazer com que todos os abusadores sintam como ele se sentiu. O Soma acaba entendendo que ele é meio inútil e passa a ter mais iniciativa. E eles chegam à conclusão que foi o Agni que provavelmente realizou aqueles ataques. Eles começam a ver então possíveis eventos importantes que vão ocorrer em uma semana que podem ser alvo do Agni e acabam se deparando com uma amostra de cultura indiana. E lá o West, que é esse importador, ele quer ganhar um certificado real numa competição de curry. E esse certificado vai fazer a loja dele, ali, o restaurante, ser mais conhecido e mais famoso e obviamente gerar mais lucros para ele. E os critérios para estar apto para ganhar esse certificado é ter um produto de qualidade e servir por 3 anos a família real. E os incidentes aconteceram para acabar com a concorrência e que o Agni fez tudo isso por causa da mina. E que a carta deixada nos locais é um pedido de desculpas para o Soma. E o Ciel então resolve entrar na competição para ganhar o certificado e expandir os negócios dele, e para isso nós temos nosso grande Sebastian. Mas mesmo assim, a competição vai ser difícil, já que o título de mão direita de Deus, do Agni, é por ele ser muito bom cozinheiro. O Sebastian então começa a treinar e fazer vários curries diferentes, até achar um que o Soma diga que está no mesmo nível que o do Agni, e digno de entrar na competição. E ele usa chocolate da empresa do Ciel como ingrediente do curry. No dia da competição, os dois mordomos se encontram, mas cada um diz que tem seus próprios motivos para competir, e que não é uma questão de ajudar o outro. Cozinha pra cá, cozinha pra lá, e a competição chega ao fim e rola um empate. Aí chega a rainha e desempata o rolê todo, dando o troféu pro Sebastian por ter feito um pão recheado de curry que pode ser comido de forma mais fácil por qualquer um, sem a necessidade de talheres. Aí nisso, a mina, que o Soma estava procurando tanto tempo, aparece e na realidade ela não foi sequestrada, ela estava ali porque ela queria estar junto com o West e se livrar da vida de serva, já que ela não suportava o Soma, e o Agni também estava ajudando a esconder isso do Soma. E nisso o príncipe percebe que ele na verdade era um babaca egoísta e acaba se desculpando tanto com ela quanto com o Agni. E tanto o Agni quanto o Soma estão realmente felizes de ter vindo para a Inglaterra, tanto pelos novos amigos, quanto pelos aprendizados que eles tiveram nesse caminho todo. Mas enquanto essa ceninha bonita tá acontecendo, alguém precisa eliminar os ratos da cidade. No caso, a Mina e o West. Porque quem faz essas coisas uma vez pode tentar de novo. E para isso, o Lau lida com os dois. E a rainha deixa uma carta pro Ciel com bilhetes para um circo. O Soma e o Agni resolvem ficar na Inglaterra para se tornarem pessoas dignas e independentes de verdade. E a mansão Phantom Hive vai receber convidados hoje. O Randall e o Aberline da Scotland Yard, que vão lá entregar o suborno pelos trabalhos de cão de guarda. Coisa que deixa o Aberline muito chocado porque ele não sabia que existia essa relação de suborno mesmo. Nesse meio tempo, o Agni fica tentando se entregar como criminoso o tempo todo, mas o Sebastian e o Ciel contornam o assunto. E depois da Yard sair, eles encarregam o Agni e o Soma a ficarem cuidando da casa deles em Londres. E então o Ciel e o Sebastian partem para Londres também, porque o tempo está maravilhoso para ir no circo. E paramos por aqui nesse vídeo, ele ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas é muito capítulo,
e eu queria abordar esses 3 arcos iniciais, que são bem simples, mas são mais arcos de apresentação de personagens, de introduzir o leitor ao ambiente e à dinâmica do mangá. Mas o que mais se sobressai com certeza é toda a dinâmica entre o Ciel e o Sebastian, todo o mistério e o suspense envolvendo os dois, a relação entre eles, o jeito mais cínico, mas ao mesmo tempo formal do Sebastian, e como o Ciel é um personagem em cinza de uma maneira geral. Ele não é um cara bonzinho, mas ele não é um cara mau, ele tem seus lampejos de bondade e solidariedade, por mais que ele não exponha esse lado abertamente, e sempre tem alguma desculpa para os atos bons que ele faz. Ele sempre tenta manter essa vibe mais soturna e de alguém que não dá importância para os outros, por mais que na realidade não seja bem assim. Eu acho que são capítulos iniciais bem divertidos, no caso não são os mais elaborados do planeta, mas introduzem bem o mangá e mostram um pouco dessa ideia mais de suspense, mais mística que tem um pouco no bagulho também. Mais sobrenatural, sabe? Mas com certeza essa parte no mangá é muito melhor que no anime. Então por hoje é isso, se gostou deixa o like, se inscreve nessa merda de canal, compartilha o vídeo e comenta aí, no mais passar bem, tchau.